Olá, esta é a aula número 8 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. São os 3 últimos exercícios envolvendo aquela lista preparatória que a gente fez como fechamento, tomando como referência as aulas do CMSP, o Centro de Mídia, que tem algumas atividades lá para vocês fazerem, né? Chamadas de tarefas, certo? Bom, então esta é a última aula, a gente encerra o ano com, é, com alguns temas de estatística. Infelizmente a gente vai fazer bem superficialmente porque não tem mais tempo, né? Já até passamos do tempo aí do período comum geralmente que a gente encerra as atividades. Mas vamos lá, né? Nós vamos falar sobre 3 temas, vamos dizer assim. A média aritmética simples, que vocês já fazem há bastante tempo, né? Só precisa dar uma relembrada aí. E para isso eu coloquei esse exercício aqui da ETEC, que é o exercício número 10 daquela lista preparatória. A matemática pode mostrar o porquê reciclar uma latinha de alumínio é importante para o meio ambiente e para a economia do Brasil, pois cada tonelada de latas, as latas de alumínio, reaproveitada, economizará 95% de energia gasta na sua produção. Isso pode explicar o fato de uma lata de alumínio estar entre os materiais recicláveis com maior valor de comércio, bem como os altos índices de reciclagem, que podem ser vistos no quadro. O quadro está aí, a tabela, né? Então aí tem os anos a partir de 2007 e a porcentagem de material reciclado. Então, 2007, 97,5%, 2008, 91,5%, 2009, 98,2%, 2010, 98%, 2011, 98,7% e 2012, 97,9%. Contando aqui, a gente tem um levantamento de 6 anos, tá? Que esse material, no caso a latinha de alumínio, foi reciclado aqui no Brasil. E aí a pergunta é: a média das porcentagens de reciclagem de latinhas no período demonstrado na tabela é de aproximadamente. Então já está querendo dizer que não vai ser um valor exato, tá? Dito isso, o que nós vamos ter que fazer aqui? Relembrar como é que calcula a média aritmética simples, né? E essa média aritmética, ela é feita pela soma, dada pela soma, né, dos valores que a gente tem do conjunto de dados, no caso são 6 números, e dividido pelo total, isso a gente já faz 1 trilhão de vezes aí, não é? Então eu já deixei indicado aqui para vocês, ó, todas as porcentagens, estão 95,5, 96,5, 91,5, 98,2, 98 exato nesse daí, né? 98,3 e 97,9. Tudo isso dividido por 6, tá? Não vai dar uma divisão exata, mas aí você vai ver o valor mais aproximado. Quem for fazer sem a calculadora, posiciona a vírgula embaixo de vírgula para não ter perigo na hora de fazer o cálculo, né? Não fazer a soma da maneira errada, tá bom? Bom, aí depois da média aritmética simples, que é qual que é a diferença da média aritmética simples e da ponderada? A média aritmética simples, todos os valores têm a mesma importância. Na ponderada, não. Ela tem um peso diferente, um critério diferente, uma importância maior para alguns valores, tá? E aí eu peguei uma questão aqui do Enem 2020 para a gente poder entender a diferença dos dois e como fazer o cálculo da média aritmética ponderada, tá? Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência, as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizados no quadro, que é uma tabela aqui embaixo. Então a gente percebe que tem as empresas representadas por X, Y, Z, W e T,
e os pesos, ou seja, a importância, né? Então, dependendo da nota que ela tirou, e o critério não é um critério com uma importância maior para esse levantamento, consequentemente a média vai ser um pouco menor, tá? Então, os procedimentos que foi analisado foi a rapidez, 3, né? A nota 3, clareza nas informações passadas aos clientes, nota 5, e cortesia no atendimento, nota 2. Então significa o quê? Que nós temos a clareza nas informações como 5, né? O maior peso, a maior importância. E a cortesia no atendimento como 2, peso 2. Então perceba que tem valores diferentes. É diferente um pouquinho da média aritmética simples, onde todos os valores têm a mesma importância. Aqui não, tá? E o total de pesos que a gente tem é o quê? 3 mais 5 dá 8, 8 mais 2 dá 10. Então, o total de pesos atribuídos a esses critérios que foram estabelecidos para o levantamento dessas empresas, das notas dessas empresas, a gente tem 10, né, de critério. Então, esse 10 a gente vai ter que usar, tá? Então, eu coloquei aqui o seguinte, ó, a agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada. Então ele fixou, né, a média ponderada. Então geralmente a média ponderada é apresentada em pares de tabelas ali, né? Então a gente tem a levantamento assim dos critérios, igual estava lá, e dos pesos. E aí vai modificar um pouquinho o cálculo. Não muito, mas vou modificar um pouquinho, mas não é um cálculo tão difícil de fazer. Então, a maior média ponderada das notas obtidas dos procedimentos analisados. Após a análise, o resultado da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contratarão a empresa. Então, está lá XYZWT. Não tem como fazer esse procedimento sem fazer todas as médias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira. Vocês vão ver como que é o cálculo, não é muito difícil. E aí depois vocês tentam fazer para as outras, ou seja, eu vou fazer da X, vai sobrar a Y, Z, W e T, tá? Então vou fazer aqui a da X. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar cada critério, cada peso e multiplicar pela nota que essa empresa tirou. Então, por exemplo, rapidez no atendimento, peso 3, ela tirou 5. Creio que pelo levantamento é a maior nota, né? Porque a maior nota é 5 e a menor é 1, tá? Então 3 vezes 5, porque a nota que ela tirou foi 5 e o peso para esse procedimento é 3. Depois eu tenho 5 vezes 1. O que seria 5 vezes 1? Seria o peso desse critério, que é 5, a clareza das informações, e 1. Né? Nesse caso foi a menor nota que ela tirou, né? No 1 aí, no procedimento de clareza das informações. E a cortesia, 2, né, vezes 2, tá? Então, eu multipliquei as notas pelos pesos. E depois, no final, a gente vai dividir não pela soma aí dos cálculos, e sim pelo número de critérios estabelecidos. Porque foram 10 critérios, 10 pesos, na verdade, né, para as notas, tá? E aí, a gente vai dividir pelo número de pesos, o número de critérios, o número de importância dentro de uma escala, tá? Então, resolvendo os cálculos aqui, vou fazer 3 vezes 5, que é igual a 15, 5 vezes 1 é igual a 5, e 2 vezes 2 é igual a 4. Somando tudo, 15 mais 5 dá 20, mais 4, 24. Então, a gente vai dividir 24 por 10. Então, a média, né, a média ponderada aí, seria 2,4 para essa empresa chamada aí de X. E aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer o cálculo das outras e identificar qual delas que tem o maior critério, né? O maior média, né? Vamos dizer assim, maior média, maior nota que tirou aí, logicamente obedecendo o peso de cada nota que ele colocou aí, tá? O peso quer dizer a importância, né? Tem uma importância diferente para os valores, tá? E por último, o último tema é o tema chamado mediana, que é um pouquinho parecido com a média, tá? Então tá em um dos critérios aí do quarto bimestre, né? Infelizmente não deu pra gente aprofundar muito. Então nós vamos fazer somente um exercício, que é esse daqui do Enem 2015. E aí vamos a ele. Uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então tem a raia de 1,
até 8 e os tempos em segundos. Todos são 20, alguma coisa, né? Continuando, ele quer saber qual é a mediana dos tempos apresentados no quadro, não é isso? Então tá lá os valores, tá? Então eu coloquei de novo a tabela aqui, e aí o que a gente precisa fazer para calcular a mediana? O que é a mediana? Né? No cálculo da mediana a gente usa a média também, tá? Para fazer dependendo do caso, principalmente se for igual a esse exercício que nós temos o conjunto de números de dados aí com números pares. E aí a gente não vai conseguir achar o valor diretamente. A gente vai ter que fazer o cálculo da média. Por quê? A mediana ela vai ser o valor que está no meio, que ocupa a posição central de um conjunto de dados. Porém, esses dados precisam estar organizados numa ordem crescente ou decrescente, mas geralmente a gente coloca na ordem crescente, que isso em estatística a gente chama de roll, né? Organizar as informações numa ordem crescente. E aí a gente vai verificar qual é esse valor que ocupa a posição central. E esse valor que a gente chama de mediana, tá? No caso da mediana desse conjunto de dados, a gente vai ter 4 números antes e 4 números depois, né? E aí vai estar exatamente no meio, tá? Então eu já organizei aqui os dados em ordem crescente, pegando do menor para o maior. Uma coisa importante de observar é que o número 20,60 que aparece duas vezes lá, tá vendo? No tempo 5 e 6, eu coloquei ele duas vezes também. E o 20,90 também, tá? Só para adiantar um pouquinho aqui o procedimento, a gente não vai falar sobre a moda, né? Mas o que é a moda, que pode ser que caia também no Saresp, né? Tá num dos temas aí, né? A gente nem vai falar muito porque não dá muito tempo. Mas a moda seria o valor que mais aparece num determinado conjunto de dados. Por exemplo, nesse daí a moda seria 20,90 porque aparece 3 vezes, tá? Mas ele quer saber a mediana. Então, organizando os dados em ordem crescente, nós vamos observar que o valor que ocupa a posição central desse conjunto de dados é um número entre 20,80 e 20,90. Ele está no meio. Se a gente vai calcular o meio, né, o ponto médio aí, logicamente que nós vamos fazer a média. Só que não vai ser a média dos 8 números, né? E sim só dos termos que estão nas posições centrais, tá? Isso a gente só vai fazer quando a gente tiver um conjunto de números pares. Se a gente tivesse um conjunto de números ímpares, por exemplo, os 3 primeiros aí, né? A gente já identificaria o 20,60 como valor central. Mas nesse caso aqui não, né? Nesse caso a gente tem números pares, então a gente vai ter que fazer a média somente dos valores que ocupam as posições centrais, tá? No caso a posição 4 e 5 aí, né? Então, fazendo a média de dois números, basta somar os dois números e dividir por 2, não é? Porque nesse caso aí a gente vai calcular a média somente dos valores centrais, tá bom? Então é isso para a proposta da aula de hoje, a última aula do ano, tá? Faça os exercícios, qualquer dúvida já sabe os caminhos a seguir. Coloque as atividades em dias para que a gente feche o ano, né? Agora vamos fechar o ano já, né? E aí não tenha nenhum problema com as notas e tal, tá bom? Um abraço a todos, até!